Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara, canal 16. Está no ar mais um Câmara Entrevista. E nessa edição, nosso convidado é o vereador Inharan Vieira de Carvalho, do União Brasil, que vai nos falar aqui sobre as suas prioridades, suas metas, seus projetos, né, para esse seu novo mandato, né, seu segundo mandato consecutivo, não é, vereador? Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Vini. Eu aguardava com ansiedade, para vir dar essa entrevista aqui para vocês, para a TV Câmara, para o nosso público, os nossos espectadores, telespectadores, e dizer que esse momento é um momento ímpar. A gente transmitir à nossa sociedade, ao nosso eleitorado, a tudo aquilo que a gente está fazendo durante o segundo mandato e a nossa caminhada política, como sempre nós fazemos com dedicação. Certo. O senhor tem uma vasta experiência na política, né? O senhor já teve também a experiência de suplente, de ocupar cadeira aqui no Legislativo. Vamos falar sobre tudo isso, não? A sua experiência acumulada, né, até aqui, né? Iniciando com o senhor teve uma votação importante, expressiva, né, nesse último pleito de 2024, né? Quais são as suas prioridades, né? Como o senhor pretende retribuir essa tamanha confiança do eleitorado? É justamente isso que tu falou, retribuir a confiança do eleitorado. A expectativa dos nossos eleitores, das pessoas que nos depositaram a confiança, o voto, fazer com que os seus anseios sejam alcançados, e é o mínimo que nós temos que fazer como político, como vereador, que o vereador é a voz do povo, o vereador é o interlocutor do povo com o executivo, com as tarefas que acontecem, os encaminhamentos que acontecem na vida pública, e o vereador, então, essa é a função. Eu pretendo, a minha intenção é fazer aquilo que eu sempre fiz. Tinha um comentarista de uma rádio aqui em Passo Fundo, rádio famosa lá, Arapuru, o JG sempre dizia, quando eu era secretário, que a gente sempre estava presente, nunca estava ausente, sempre presente. E é isso que a gente quer, estar sempre presente na vida e nas demandas da nossa comunidade. Certo. Então, no caso, o senhor já vem no seu segundo mandato seguido como titular, mas o senhor já tem experiência pregressa, né? Vamos falar no decorrer do programa sobre tudo isso, né? O senhor tem diversas proposições apresentadas em diversas áreas, né? O senhor vem atuando em diversas frentes importantes, né? Comissões que o senhor vem atuando também, mas primeiramente eu quero que o senhor nos fale sobre uma proposta sua que o senhor apresentou, né, recentemente, sobre um problema que afetou muito a cidade, né, especialmente no último verão, que foi a questão do abastecimento de água, né. O senhor e outros vereadores estiveram muito atentos a isso e estão. Tem uma indicação sua, né, sobre a perfuração de poços artesianos junto a caixas d'água, né. Nos fale primeiro sobre essa sua proposição, né, apresentada para o Executivo. Isso no passado, lá em 1992, quando eu comecei a caminhada, existia em Passo Fundo um racionamento muito grande, uma deficiência grande de abastecimento d'água. Aí nós sugerimos, na época, eu tive a ideia de criar nos bairros, ou nos pontos mais elevados da cidade, caixas d'água emergenciais, que é o nome que eu dei na época. O projeto passou, foi acatado pela Corsã, implementaram essas caixas d'água nos bairros, porém não fizeram ela completa como previa o projeto. O projeto previa a implantação da caixa d'água com um poço artesiano junto para que, quando houvesse uma estiagem, um problema, como aconteceu agora outro dia, numa adutora que não conseguisse abastecer a Corsã, esse poço artesiano abasteceria a caixa d'água e a comunidade local não ficaria sem o abastecimento, sem o fornecimento d'água. Mas o que acontece? Como nós fizemos esse projeto na época, e depois, posteriormente, a Corsã veio a implementar, ela vem cobrando a água desse poço artesiano como se fosse água tratada. E essa é a nossa próxima meta agora, é que no momento em que a Corsã não está fornecendo água tratada, que ela não cobre o abastecimento d'água, que não seja cobrado do contribuinte o fornecimento d'água. Então, são coisas, Vini, que com certeza vêm ao encontro da necessidade do nosso povo, Imagine uma casa aí sem água durante 24 horas, é um absurdo, muito mais 3 dias, 4 dias como ficou durante esse problema que aconteceu com a adutora. Então, eu acredito que a solução é essa,
já estão perfurados vários poços artesianos, né? E o interessante é que as coisas acontecem e aí muita gente na sociedade diz que o vereador não faz nada, mas não sabe que por trás de uma ação, às vezes simples, da Corsã, existe uma ideia, um encaminhamento de um vereador que fez esse pedido, que clamou para que fosse feito e implementado um trabalho dessa natureza. Exatamente, toda uma questão de diálogo, né? Pô, vem a demanda, né? O gabinete trabalha e articula, né? Junto com o executivo, junto com secretarias. O senhor tem experiência também em secretarias, né? Vamos falar isso no decorrer, né? Até puxando esse gancho, né? Antes do programa, o senhor estava dialogando aqui com a assessoria, com o gabinete, com as pessoas, né? Como é que é o dia a dia do gabinete, assim, a sua equipe? Como é que é a questão da recepção de demandas no seu gabinete e o trabalho delas? A recepção da demanda, ela é grande e é muito eficiente devido à assessoria, que são muito competentes, né? São dedicados, né? São pessoas responsáveis que estão ali comigo dando o suporte. Só que a gente não tem, às vezes, a compreensão da nossa comunidade de que se a pessoa encaminha para o gabinete um pedido, esse pedido, às vezes, vai ser atendido conforme nós tivermos acesso a essa demanda. Sim. Né? Você pede uma consulta, nós temos que saber se conseguiremos ou não, né, no sistema de saúde, no atendimento da saúde, essa consulta. Um equipamento, às vezes, pede uma cadeira de roda. O gabinete não tem esse equipamento todo disponível para atender prontamente. Nós vamos atrás de ver quem tem para fornecer e atender a pessoa que está pedindo. Então, esse é a incompreensão, às vezes, do público, né, nosso. Eles pedem e acham que o vereador é poderoso e vai resolver. Né? Uma carga de brita, uma poda, uma lâmpada queimada. Então, são inúmeros, de vários segmentos, as demandas. Cada demanda tem seu devido tempo. Nós tivemos, sabe que foi na legislatura, o gabinete mais visitado e mais procurado foi o nosso, né? Batemos o recorde, né? Fomos o recordista. Isso nos deixa orgulhosos, né? Porque é sinal de que a população confia em nós e está vindo buscar, né, socorro no nosso gabinete. Sinal de confiança reforçada, né, no último pleito, né? O resultado foi aí, né? Nós conseguimos a reeleição, né? Como eu estava falando, tem um vereador lá de Maringá, uma vez nós numa conversa com ele lá em Maringá, que nós fomos buscar o projeto das rotatórias, né, que foram implementadas aí. Sim. O vereador Mário lá disse, olha, vereador, para se eleger não é tão difícil como a primeira reeleição, porque a primeira reeleição depende da população aprovar o teu mandato, né? Aprovar para aquilo que você foi encaminhado, para aquilo que você foi destinado, que era para ser o vereador representante da sociedade. Então, a população tem que compreender e entender que nós estamos fazendo aquilo que é do anseio dele e renovar a confiança, né, que é votar novamente para a reeleição. Sim, tanto é que outro exemplo de demanda que podemos conversar aqui, uma outra indicação sua, né, uma outra proposta sua de desconto no IPTU para quem possui container de coleta de lixo em frente a casas ou estabelecimentos comerciais, né? Fale sobre essa demanda também, que outra que o senhor encaminha para o executivo em relação ao meio ambiente, enfim, outro tema importante. Sabe que não é tudo, não é só isso, não é só o container que causa, às vezes, transtorno ao nosso contribuinte. Uma árvore na frente da casa que é plantado pelo poder público causa problema porque estoura a calçada. Uma parada de ônibus, né, às vezes causa problema porque se reúnem pessoas ali na frente com conversas altas e às vezes tem uma pessoa doente dentro de casa e acaba sendo molestada, né, provocando uma inquietação. E essa questão do container, ele é complicado, porque muitas pessoas, né, recebem na frente da sua casa esse container, recebem, que eu digo, o poder público vai lá e coloca, e não vê o transtorno, às vezes, que causa. É a tampa que bate por catadores que vão reciclar material, é o lixo que derramam no chão e que fica ali, é o espaço que ele toma de um estacionamento de um carro, às vezes daquela casa, daquele comércio. Então nós, para retribuir, né, a colocação desse equipamento, nós entramos com uma indicação para que se fosse feito um abatimento, né, uma compensação no IPTU desses espaços, né, desses proprietários desses espaços que se dispõem a aceitar esse equipamento que ali está, né, do poder público para a captação do lixo da cidade.
Uhum. Um outro tema fundamental para a comunidade, também muito tocante ao legislativo, é a saúde, né? E o senhor integra a Comissão Especial de Saúde Pública, que tem desempenhado um trabalho aqui, né, interno e externo, né, com muitas reuniões, né. Nos fale como está sendo o trabalho dessa comissão e as demandas que ela vem abraçando, vem abraçando em âmbito da saúde pública, né, do Passo Fundo. Na legislatura anterior eu fui presidente da Frente Parlamentar da Saúde Pública, né, da Comissão da Frente Parlamentar da Saúde Pública, onde nós fizemos muitos encaminhamentos, houve muito progresso na saúde, né? Por exemplo, os hospitais não tinham uma contribuição do executivo para dar suporte, para atender a nossa comunidade, e a partir dali, da nossa provocação com o prefeito Pedro Almeida, foi encaminhado aos hospitais uma contribuição, um valor, né, para que pudesse dar suporte, né, ao atendimento à nossa comunidade e desafogando um pouco o hospital municipal. Essa secretaria, essa comissão, melhor dizendo, ela visa não buscar problemas e nem defeitos da saúde pública, porque a gente acredita que nem um médico, nem um profissional da saúde sai de casa querendo causar mal a alguém. Ele sai lá querendo salvar vidas, né? E para nós ter um bom atendimento, para a gente ter um bom resultado, a gente procura fazer com que o nosso público, né, nossa população seja orientada de como fazer antes, por exemplo, de ir para o hospital municipal, né? Tem as unidades básicas, né, que são nos bairros, que são os primeiros lugares que deveriam procurar primeiro. E depois, em último caso, vai para o hospital quando é uma situação mais grave. E a questão dessa comissão está muito bem, está encaminhada pela vereadora Ada, né, hoje que é ela presidente, eu sou vice, e nós estamos nessa caminhada fazendo com que as coisas aconteçam, né, de uma maneira harmônica, né, para não causar o terror, né, num local de atendimento à saúde. Perfeito. Estamos aqui com o vereador Inharan Carvalho, né, nosso convidado de hoje do Câmara Entrevista, falando sobre o seu trabalho aqui à frente do Parlamento, né, suas demandas, enfim. Vamos agora para um rápido intervalo e em seguida retornamos para continuar nossa conversa com o vereador Inharan. Fique aí, nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E estamos de volta aqui no seu canal 16 com mais um Câmara Entrevista. E o nosso convidado dessa edição é o vereador Inharan Carvalho, do União Brasil, né, que estamos contando sobre as demandas, sobre o seu trabalho aqui à frente do Legislativo, né, no seu novo mandato. E estávamos falando sobre o seu trabalho à frente de comissões, né, as demandas que o senhor vem apresentando medidas para o Executivo, né, por meio de propostas, né. O senhor, volta e meia, nas suas manifestações na tribuna, o senhor cita, né, faz menções ao seu tempo de militar, né, ao seu ter origem militar, o senhor é sargento da reserva, certo? O que o senhor traz mais de valioso desse seu período de militar, agora para o seu período enquanto vereador representante da comunidade? Eu fiquei quase 10 anos no Exército, né, como sargento. E lá a gente comandava a tropa, comandava soldados, a gente protegia os nossos subordinados, né? E isso eu trouxe para a vida pública aqui fora, para a vida política, onde a gente protege e faz de tudo para atender a nossa comunidade. Então, lá de dentro do Exército, a gente trouxe isso aí. Que lá existe hierarquia, disciplina, e a gente procurou trazer aqui para fora isso aí, que é onde é embasado na lealdade e fidelidade, né? E que é o básico do Exército. Então nós trouxemos para cá e graças a Deus está dando resultado, porque as pessoas nos veem assim como um cidadão que tem responsabilidade, que não fica ludibriando e enrolando ninguém. Se dá, se não dá, a gente já explica por que não dá.
que a melhor coisa que tem, que eu sempre digo para os nossos assessores e para o pessoal onde eu trabalhei na STSG, não deixe ninguém pendurado na expectativa. Dá uma resposta. Pelo menos a resposta, seja ela negativa ou positiva, para que a pessoa não fique se iludindo. E essa é a nossa intenção, né? Continuar a nossa carreira política, não iludindo ninguém, né? Às vezes a gente não consegue alcançar um pedido de um contribuinte porque não está na nossa alçada, mas a gente procura abrir as portas do local onde possa ser bem atendido para que as pessoas não fiquem, né, à mercê. Princípios éticos, né, como prioridade. Né? É. Falando em ética, o senhor faz parte da vice-presidente da Comissão de Ética da Casa, né? Nos fale como é atuar numa comissão tão importante e o seu papel, né, a sua representatividade nessa comissão. Ela é bem detalhada, né? Ela requer que a gente tenha consenso, que a gente tenha consciência, que a gente tenha os pés firmes no chão para não... Porque a comissão de ética ela vai receber uma denúncia. Geralmente é a denúncia de um colega ou de um funcionário ou de alguém que a gente vai ter que avaliar a postura dessa pessoa para poder, né, dar seguimento no julgamento, né, chamar atenção ou daqui a pouco ver que não houve tanto, né, agressividade, não houve tanta indisciplina, não houve tanta irregularidade e a gente tem que, às vezes, dar uma explicação, um retorno para a origem de onde veio a denúncia. Então, é uma comissão super importante, né? Porque ela acaba mostrando para os funcionários e para os políticos que existe uma comissão caso ele venha a pisar na bola, como diz o ditado popular. Isso ajuda, né? Ajuda a pessoa, às vezes, pensar em suas atitudes, seus procedimentos na casa. O fato de ter uma comissão de ética já é importante para que todos possam ter uma linha de conduta, né? Ideal. Né? Hoje nós temos o presidente, é o vereador Edson, né? Eu sou vice-presidente, está sendo muito bem conduzido pelo Edson, né? Ele faz todas as tratativas corretas como tem que ser feito quando existe algum encaminhamento. E nós estamos desenvolvendo um trabalho muito bom lá. Perfeito. No caso, o senhor falou no começo, né, sobre o que foi na sua 7ª concorrência que o senhor conseguiu a eleição. Né? Nos fale como é que foi o seu início na vida política. Né? Foi há mais de 30 anos, assim. Né? Nos fale por que e como foi o seu início na vida política. Como tu falaste aí, eu vim do Exército, onde eu tinha contato com muitas pessoas, né? Aí o que eu fui fazer? Eu montei uma oficina de moto, né, atendendo o público do Passo Fundo. Aí, outra profissão sua. Os motoqueiros, os motoboys, né? A gente nunca deixou um motoboy a pé no sábado, domingo, feriado, com chuva, porque eu tinha oficina em casa, né? Então, eles sempre buscavam a minha oficina para ser socorridos. Então, como a gente saiu do Exército, né? E eu tinha que ter alguma atividade que tivesse com o público. E aí eu fui olhando aqui e ali, acabei constatando que o caminho seria esse. Ter um contato com a política, né? Ingressamos, né, na política em 92, começamos essa caminhada, fomos candidato 7 vezes, ou seja, na 7ª candidatura eu acabei logrando êxito, né, consegui me eleger com um valor expressivo de votos, né, 1.732 votos, né? Hoje para te conseguir 1.732 votos de pessoas que confiam em você não é fácil, né? Essa caminhada ela foi progressiva, né? Ou seja, eu comecei com um número X de votos e toda vez que eu me candidatava ia aumentando. Ou seja, a adesão estava aumentando, a confiança estava aumentando. Então eu nunca desisti por isso. Acredito que foi isso que me motivou a concorrer 7 vezes. Inclusive teve uma vez que eu fiz muito mais votos que um do terceiro vereador mais eleito, né, mais votado. Eu fiz, mas pela legenda eu acabei não assumindo. Né? Fiquei de suplente com 1.285 votos e não me elegi. Fiquei suplente, mas a confiança da população de Passo Fundo foi aumentando. Então, quando chegou nos 1.732 votos, nós conseguimos, né, nos eleger e depois agora conseguimos nos reeleger novamente, né, juntamente com o vereador Colucci, né, companheiro de caminhada. Nós conseguimos chegar a receber a confiança da nossa população para fazer um segundo mandato. Uma outra etapa importante da sua trajetória foi o seu caminho percorrido junto ao Executivo, né? Desde 2005, até o senhor falava antes de gravar o programa, quando o senhor veio, o senhor recordou quando esteve outra vez aqui, foi como atuante na divisão de cemitérios, né?
quando o senhor trabalhou nisso, né? Nos fale sobre essa etapa que o senhor fez da experiência adquirida na divisão de mistérios e depois como junto à Secretaria de Transporte e Serviços Gerais. Você foi coordenador e depois secretário, né? Nos fale como foi um resumo do que o senhor trouxe dessa experiência para cá também, né? Que tudo são experiências acumuladas, né? Nos fale o que o senhor trouxe de lá para cá, para os seus mandatos de vereador. Começou no cemitério porque tinha um problema muito sério lá de ocupar espaços de pessoas que às vezes não tinham conhecimento, né? E havia um grupo lá que fazia isso. A nossa intenção foi ir lá e moralizar. E conseguimos. Com o apoio da população, com o apoio da mídia, com o apoio de todos os trabalhadores, nós conseguimos fazer com que o cemitério passasse a ser um local bem recebido, ou seja, bem ocupado, as pessoas vinham, né, e sentiam uma segurança diferente. Né? Na época, nós fomos tidos como a época mais eficaz dos cemitérios. Os cemitérios eram limpos, organizados, vigiados e seguros. Né? Até por curiosidade, para quem não sabe, né, na época eu era diretor de cemitério, eu que aprovei a construção do Memorial Veracruz, que estava em fase de projeto, lá andando. Então nós aprovamos lá pela divisão do cemitério a implantação do Memorial Veracruz. Então a gente se sentiu orgulhoso por isso, né, com a família Badotti lá, o Felipe Badotti, que a gente participou bastante nessa questão, para ocupar e ter mais espaços para os mortos, né, as pessoas, os entes queridos que não tinham, para não estava se sobrecarregando os cemitérios públicos. E dali para cá, daí a gente continuou, né? Eu fiquei bem conhecido, foi depositado muita confiança pelo executivo, né, pelo trabalho que nós fizemos. E eu recebi um convite depois do prefeito Luciano Azevedo para vir participar com ele da administração como secretário adjunto. Ele me deu um espaço bom para trabalhar, né? E a gente retribuiu com dedicação, né, e lealdade a ele, que deu o que deu, né? O prefeito Luciano Azevedo foi o prefeito mais votado dos últimos tempos, né? E isso foi graças ao secretariado que ele tinha, com certeza. E eu, né, fazia parte desse secretariado com muito orgulho. Acredito que a gente fez um bom trabalho. Não conseguimos, né, atender, né, e nem satisfazer todas as pessoas que nos procuraram, mas a gente, na medida do possível, nunca faltava, né? Até o meu slogan sempre foi, sempre é, uma frase que diz nunca ausente, sempre presente, que isso quem falava não era eu, era a mídia, era o JG na Urapuru, que dizia que era um secretário que nunca estava ausente, sempre presente, e realmente, sábado, domingo, feriado, de noite, qualquer horário, nós nunca desligamos o nosso telefone, sempre atendendo a nossa comunidade, que eram os responsáveis por nós estar ali naquele cargo público. Perfeito. E com toda essa experiência, toda essa bagagem que o senhor trouxe, né? Recentemente teve um projeto seu aprovado aqui na casa, né? O Farmácia Veterinária Solidária, né? Foi aprovado e, ao que se soube, já foi sancionado pelo prefeito, né? Nos fale como a importância da aprovação dessa matéria e a sua expectativa para a aplicação desse programa pelo executivo, né? Pela administração. Foi sancionado já pelo prefeito Pedro Almeida, né? Já era um projeto de um outro colega que apresentou, mas faltavam alguns detalhes, nós corrigimos os detalhes e apresentamos ele, graças à nossa assessoria, né, graças aos nossos assessores que nos ajudaram a elaborar o projeto com mais eficaz. E hoje, né, a causa animal não é minha, a causa animal é de um vereador Colucci, né, mas a gente veio com essa ideia para poder dar suporte a ele, né, que a gente sabe que a nossa comunidade muitas vezes precisa de um medicamento, né, veterinário para o seu animalzinho e não tem como adquirir. Né? O que me levou a acelerar mais esse processo é que eu fui muitas vezes procurado por pessoas que iam fazer uma consulta de um animalzinho, né, no veterinário, e aí não tinham dinheiro para comprar o medicamento e vinham pedir socorro a nós. Aí vem a ideia de criar uma farmácia pet. Por quê? Às vezes você tem um medicamento para um animalzinho em casa, para o tratamento do teu animal em casa, não tem destino, essa farmácia pet recebe e destina para aquela pessoa carente, aquela pessoa que não tem condições financeiras de comprar. Estamos esperando agora que seja implementado, né, junto à Coordenadoria do Bem-Estar Animal, que é no Boqueirão, lá na Avenida Brasil, sede, né, do lado da Boutique da Carne. Eu acredito que logo o prefeito Pedro Almeida, o secretário Jorge vai implementar lá, né, que ela seja ativada para que seja bem utilizada pela nossa comunidade
Não só a carente, né? Mas às vezes uma pessoa mesmo que queira lá e tiver um medicamento e estiver disponível, por que não atender a todas as classes sociais? Então, voltando a falar sobre a saúde, né, que falamos no bloco anterior, né, recentemente foi reinaugurado o Cais Petrópolis, né, um dos maiores cais da cidade, né? Mas na sua visão, que outras medidas precisam ser efetuadas assim, na questão da área da saúde? Algum outro bairro que, na sua visão, necessite de uma reforma do UBS ou do CAIS, ou daqui a pouco uma nova sede de outra visão? Né? Recentemente houve um encontro dos vereadores com o prefeito, né, para uma espécie de prestação de contas. Né? Mas fale o que, na sua visão, que poderia ser feito, que pode ser feito. Bom, tem umas emendas que eu mandei para a unidade do Menino Deus e para o Bom Recreio e Pulador. O prefeito vetou e eu aceitei, acatei o veto, porque ele me prometeu, né, se comprometeu, melhor dizendo, em implementar unidades de saúde novas nessas localidades. Menino Deus, Pulador, né? E tu falaste da Petrópolis, né? Graças a Deus e graças a todos os vereadores, eu me incluo, mandamos emendas para que fosse implementado o Cais Petrópolis. Não pude participar, é o meu bairro de origem, não pude participar da inauguração porque estava em viagem, cheguei meio atrasado. Até a comunidade me cobrou que eu não estava presente, mas com certeza a nossa presença é com as verbas encaminhadas para lá. E fomos agora a Brasília, né, e conseguimos o comprometimento do deputado para mandar um raio-x para o Cais Petrópolis, para ficar perfeito para atender a nossa comunidade. Né, que é um dos cais que vai atender quase que 24 horas, né, no início é até as 10 da noite, mas posteriormente a ideia é implantar, né, ou ampliar para atendimento 24 horas. Também a questão, Vini, nós pedimos a recolocação, a reutilização ou reposição da farmácia popular junto ao hospital municipal. Sim. Porque é um local onde tem 24 horas de atendimento e as pessoas saem dali, às vezes tem que ir lá no centro buscar o seu medicamento ou em outro lugar. E às vezes fora do expediente não tem. Então, por isso nós fizemos um encaminhamento, um pedido para que o prefeito reimplante, né, reative a farmácia popular, né, junto ao hospital municipal. E uma coisa muito revolucionária que está em Passo Fundo e ninguém sabe, né, nós trouxemos, foi esse vereador que trouxe para Passo Fundo a ideia das rotatórias, hoje implementadas na Presidente Vargas, e que nós pensamos e queremos, né, que seja atendida também a Avenida Brasil em direção a Petrópolis, Boqueirão, para facilitar o trânsito, né, e o movimento dos veículos em Passo Fundo sem ter semáforos, né, que a rotatória ela não deixa o trânsito nunca parar. Então, acredito que seja implementado. E são coisas, Vini, que às vezes um vereador traz e a população não fica sabendo. Não fica sabendo porque a gente não fica por aí se vangloriando, né? Mas esse é o momento agora da gente deixar claro que essas coisas aconteceram graças à ideia nossa do nosso gabinete. Também com atendimento pós-Covid. Hoje tem atendimento, né, pós-Covid, e que foi a ideia, foi o encaminhamento desse vereador ao executivo para que criasse, devido às sequelas que ficaram, né, por causa do Covid. Então, o ambulatório pós-Covid para atender as pessoas que foram afetadas por esse vírus maldito. Pois é. Tudo parte de diálogo, né? O senhor ressalta a importância do diálogo, né, do contato, da articulação, né? E até o senhor fez no último grande expediente uma manifestação, mas o senhor faz outras vezes também, né, uma referência positiva à legislatura como um todo, né? O trabalho coletivo dos vereadores como um todo, que em várias demandas não é apenas mas vários vereadores ou toda a legislatura, todos os vereadores da legislatura que atuam em determinado tema, né? Nos fala a importância do senhor fazer esse chamamento, às vezes, que por muitas vezes as pessoas destacam apenas os embates, né? Do A com B, do C com D, e o senhor vai lá, não. O senhor puxa o coletivo, né? Todos os vereadores, né? Ressalta o trabalho de todos eles, fala sobre a importância de fazer isso, né? A nossa ideia é dar aquele espírito de motivação, né, para os nossos colegas, né, os caros edis lá, que a gente sempre eu comecei a falar caros edis, e aí todo mundo agora já fala caros edis, porque eu acho que tu tem que reconhecer, né, fora a ideologia, todos os nossos colegas, os nossos vereadores, né, fazem parte da legislatura. Então eu sozinho não consigo aprovar um projeto, eu preciso de todos eles, né, e o espírito de corpo deles é ativo. Essa nova legislatura, a 19ª legislatura, ela está sendo assim marcante, porque parece que é uma briga de vereadores querendo espaço, e isso é bom para a população. É bom porque as coisas acontecem, né, porque todos vão em busca das demandas dos nossos munícipes,
e as coisas acabam acontecendo de uma maneira, de uma fluidez melhor, né? Então eu digo sempre, né? Eu não posso dizer sou de direita, sou de esquerda, eu sou agora, hoje, eu sou um vereador da comunidade de Passo Fundo, e não só dos que votaram em mim, mas de toda a comunidade como um todo, né? Então não existe esse, você não votou em mim, não votei em janeiro, não existe. Nós temos que atender a toda a nossa sociedade, porque são todos munícipes. E os nossos vereadores são ali. A gente precisa de todos eles, né, para nos incentivar, para nos apoiar. Existem os embates, isso é natural, faz parte da política, mas a gente sai dali, todo mundo é amigo, né, ninguém é inimigo de ninguém. Os embates têm que acontecer para que a coisa cresça, né, e prospere. Porque o que se acomoda cai no comodismo e nada funciona, né? Então os nossos vereadores, né, são a base de tudo. E sem contar, né, Vini, também que eu sempre digo, os assessores dos vereadores é a base da coisa. Vocês da Câmara, da TV Câmara, é a base. Vocês levam as informações ao nosso público lá fora. A nossa intérprete que está lá é muito importante porque leva para as pessoas que não conseguem ouvir aquilo que o vereador está fazendo. Então, eu acredito que nós vamos partir para uma nona legislatura que promete. Com certeza, muitas coisas boas vêm por aí e a gente pensa, né, e torce para que seja tudo de uma maneira harmônica, juntamente com o nosso prefeito Pedro Almeida, com o secretariado, com os funcionários da prefeitura, que sempre nos atenderam muito bem. Obrigado, prefeito Pedro Almeida, por sempre nos receber bem, nos atender com muita ênfase. Certo. Com essa fala do vereador, então encerramos essa edição do Câmara Entrevista, que teve como convidado o vereador Inharã Vieira de Carvalho, do União Brasil. Muito obrigado, vereador Inharã, por estar aqui conosco e nos contar sobre o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado por vocês, né, por fazer essa parte. Obrigado por nosso cinegrafista, obrigado por pessoal na locução, que sem vocês aí a gente não consegue, né, divulgar lá fora aquilo que a gente faz. E convido a nossa população, nossos internautas que acompanhem a nossa página, para ver que o vereador faz e trabalha, né? Ele não vai a Brasília a passeio. Trouxemos muito recurso e vai para o Hospital Municipal dessa vez. Perfeito. E a você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e até uma próxima edição do Câmara Entrevista. Até lá!